Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Feliz dias aí dos namorados, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Eu vim cá gravar a aula de hoje para vocês, né? E aí eu vou começar daquele exercício, né, que eu deixei para vocês de última aula, que era pra gente passar, né, essa base molar, que o exercício que o problema ele me deu, para a base mássica, né, que seria CI. Lembrando aí que CI, a gente viu que era a concentração massa, que é a massa, né, sobre a massa total, né? E aí, o primeiro passo, ele me deu a fração molar, eu coloquei em forma de tabela, porque eu acho que fica mais fácil, né? A gente vai precisar da fração da massa molar, porque eu vou ter que YI vezes a massa molar, né? Isso aqui vai ter relacionado com a equação. Na última aula a gente viu, se a gente passar isso para base mássica, né? Para fração mássica, eu poderia ter que isso aqui, né? É igual a YI, né? Vezes a massa molecular do meu componente I, dividido pelo somatório disso aqui tudo. Então, de todos os meus componentes, vezes a massa molecular de J, né? Então, se eu achar isso aqui, somar todos que eu acharem, eu acho somatório. E dividir um por ele, né? Ele vai me dar CI, que é a concentração mássica. Então, eu resolvi fazer passo a passo aqui, para a gente poder fazer o exercício. Então, a massa molar, eu dei para vocês, né, que o carbono é 12, o oxigênio 16, o nitrogênio é 14. Eu até calculei aqui, né, então vou já pegar o que a gente já tinha calculado, né. Então, a gente tem que o CO, eu tinha feito aqui com vocês, dava 44, né, 12 mais 16 mais 16, esse valor deu 44, né? O oxigênio, né, que é 2 átomos de oxigênio, vai ser 16 mais 16, que é 32. O nitrogênio é 14 vezes 2, vai dar 28. E o CO vai dar 28, né, que vai ser 12 do carbono e 16 do nitrogênio, né? Então, vou fazer esse vezes esse, vai me dar esse produto aqui, né? Eu fiz o meu aqui, ele deu 5,28, 0,12 vezes 44 deu 5,28. Vou fazer 0,04 vezes 32, vai dar 1,28. Vou fazer 0,82 vezes 28, vai dar 22,96. 0,02 vezes 28, meu deu 0,56. Depois vocês conferem esses valores aí, tá, pessoal? E aí, então, eu vou ter aqui que o somatório, né, de todos os meus componentes, vezes a massa molecular deles, vai ser esse somatório aqui, ó. Então, vai ser eu pegar, né, somar 5,28 mais 1,28 mais 22,96 mais 0,56. Eu achei aqui no meu 30,08, né? Então, a concentração de cada elemento vai ser esse número dividido por 30,08. Então, o primeiro aqui, ó, seria 5,28 dividido por 30,08, né? Eu achei aqui no meu, e aí em porcentagem, né? Eu teria que fazer V100. Então, na hora que a gente fizer essa conta aqui, eu vou achar aqui, e em porcentagem vai ser 17,55%, né? E a mesma coisa eu vou fazer para o outro, 1,28 dividido por 30,08, né? 22,96 dividido por 30,08, né? E vou fazer agora o último, 0,56 dividido por 30,08 vezes 100, né? Se eu estiver achando já em porcentagem. O meu já coloquei aqui em porcentagem para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, pessoal, somando tudo aqui, né? A gente vai ter, que a gente vai chegar aí no 100%. Esse foi o resultado que eu fiz, depois vocês conferem esse valor, tá bom? Esse aí seria o exercício da gente transformar a fração molar em fração mássica, que é esse resultado aqui, correto? Alguma dúvida? Se tiver, a gente vai discutir lá no grupo, correto? Então, pessoal, a gente vai ver agora, continuando a nossa matéria, né? Um dos modelos que é bastante utilizado, é um dos modelos mais simples, mas é um modelo que dá uma estimativa bem boa, que é o modelo de Dalton para gases ideais, né? Então, a gente usa muito o modelo de Dalton. O que o modelo de Dalton fala, né? Ele fala o seguinte, que cada componente é tratado independentemente de ocupando todo o volume, né, na temperatura da minha determinada mistura. O que significa isso? Porque é o seguinte, se eu tenho um tanque, né, vamos pensar comigo, que ele tem 1 metro cúbico, e eu tenho outro tanque que tem 1 metro cúbico, né,
Como é um gás, independentemente se a minha massa aqui é 5 ou se ela é 100, ele vai ocupar esse 1 metro cúbico. Esse B também, independente se a minha massa de B, tô fazendo asterisco, é 100 ou é 500, ele vai ocupar o mesmo 1 metro cúbico, né? Porque o gás, o volume que tiver, ele vai ocupar no meu determinado recipiente. Isso aí ele não vai mudar, né? Então, o que ele fala? Se eu colocar só o gás A, se não fosse uma mistura de gases, nesse tanque aqui, ele vai ter esse volume. Se eu acrescentar o componente B, ele vai ter esse mesmo volume, né? Independente se eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G, o volume, ele não vai alterar para cada substância, já que eu estou trabalhando com gás, né? A gente está falando aí de gás ideal. Outra coisa que ele considera que não altera, né, é a nossa pré-temperatura. Por quê? Quando a gente trabalha com gases ideais, a gente considera que a gente está trabalhando com gases ideais e que os componentes entre eles estejam em equilíbrio, né? Em equilíbrio térmico, principalmente. Por quê? Eu só vou começar a analisar ele depois que A e B chegar na mesma temperatura, ou seja, depois que A se dê calor para B ou B se dê calor para A, dependendo de quem está mais quente, né? Eles vão acabar chegando numa mesma temperatura. Quando a gente pega uma amostra do ar, por exemplo, independentemente se eu tenho lá CO2, se eu tenho H2O na forma vapor, né? Se eu tenho nitrogênio, independentemente de todos os meus elementos que estão lá dentro, a amostra de ar que eu peguei, ele está na temperatura lá, por exemplo, de 25 graus. Então, a temperatura, ela também não muda. Já o que a gente chama de pressão parcial, né? Que aí é para cada gás eu teria uma, PA e PB, isso altera. Por quê? Se eu tiver 100 gramas, né, de ar aqui, a pressão que aquelas partículas vão exercer na minha parede vai ser uma. Mas vamos supor que eu aumentei minha massa de 100 gramas e eu tenho 1 quilo, né? Então, o que vai acontecer? A pressão que eu vou ter aqui, como a minha massa é muito maior, a pressão parcial também vai ser muito maior. Porque a quantidade da matéria que eu tenho de ar também é muito maior, né? E isso depende do tamanho da minha molécula de ar, que é diferente da de B. Então, por mais que às vezes eu tenho 100 gramas e 100 gramas de B, 100 gramas de A e 100 gramas de B, às vezes minha molécula de B ela é maior. Então, por mais que a quantidade seja a mesma, a pressão parcial de B vai ser diferente de A, né? Ou às vezes a quantidade também vai ser diferente, isso também vai influenciar. Então, a gente tem que as forças intermoleculares, né, o tamanho da sua molécula vai influenciar a pressão parcial e a quantidade de matéria que você também tem influencia a pressão, certo? E aí a gente viu, né, lá para a lei dos gases ideais, que PV é igual a nRT. Lembrando que esse R aqui é o R constante geral dos gases, que vale 8,314, né? Ou, que a gente viu também, o PV MRT, em que esse R seria o R específico para cada gás. Quando eu uso o número de mols, o R é a constante. Quando eu uso a massa, o R é o R específico, certo? E aí, o que a gente vai ter, né? Então, se eu estivesse analisando esse tanque, eu poderia falar que a pressão parcial de A é igual vezes o volume, que é o volume que ele tá, o número de mols de A, que está relacionado à quantidade de matéria também, né? O R vezes T, né? A mesma coisa eu teria para B, PV, né? Pressão parcial em B vezes o volume, o número de mols em B, o R, que é a constante geral dos gases, né? Colocando um tracinho em cima para diferenciar ele, vezes a temperatura, correto? E aí, o que é o somatório, né, dos elementos que estão ali dentro, que seria o do número de mols? Vai ser o número de mols de A mais o número de mols de B, né? Então, eu poderia isolar o número de mols aqui, né? Se eu isolar o número de mols aqui, eu vou ter PA vezes o volume, dividido por R, que é a constante geral vezes a temperatura, mais PB vezes o volume, dividido por R, que é a constante geral vezes a temperatura, né? A gente tem que esse termo aqui, ele é constante, então eu teria V sobre RT, né? A gente pode colocar aí PA mais PB, por exemplo, né? Dependendo aí das pressões parciais, né? O que a gente chamou de pressão de A mais a pressão de B, né? E logo, o somatório das pressões parciais, eles nada mais é do que a minha pressão total, né? Então, se eu tiver 5 elementos, a pressão total vai ser a pressão de A, B, C, D, E e F, né? Dos meus 5 elementos. Se eu ter 2, então a pressão de A mais B, que é no caso o exercício que a gente está fazendo. E aí, a gente viu que
está relacionado diretamente com o número de mols. Então, uma outra forma da gente escrever pressão, né, de A parcial, seria a fração molar, né, que eu tenho aí de A, porque a gente viu que a fração molar, ela é o número de mols do meu elemento sobre o número de mols total, né? Então, aqui, o N, que eu isolei aqui e estou fazendo, ele nada mais é do que o número de mols total, né? Então, eu vou ter que a pressão parcial vai ser YA, que é a fração molar de A, vezes a pressão total, que é esse termo aqui que eu tenho, né? E mesma coisa eu vou ter para A. Então, eu vou ter que para B, vai ser a fração molar de B vezes a pressão. Poderia calcular as pressões parciais, eu sabendo a pressão total da minha mistura, que eu consigo vincar com o manômetro e medir a pressão total. Eu sabendo a fração molar de cada elemento, eu tenho a pressão parcial deles, né? A gente poderia fazer dessa forma também, né? Uma outra forma da gente se pensar. E aí a gente pergunta para vocês, como que seria então as propriedades termodinâmicas quando eu tenho uma mistura? Como que eu acharia energia interna, entalpia e entropia, né, pessoal? Porque na verdade agora eu não tenho um elemento só. Eu tenho agora 2 ou 3 ou 5 ou 100 elementos, né? Eu não sei quantos gases a gente estaria falando aí, com indiferença. Mas o que vai ser energia interna? A energia interna é bem simples, ela vai ser a massa de A vezes a energia específica de A, mais a massa de B vezes a energia específica de B, né? Isso eu estaria considerando, né, apenas um estado, apenas a energia interna. Estou multiplicando pela massa, que é a energia interna específica. Só que a gente viu o seguinte, a gente viu que a concentração, então se eu tiver a concentração de A, né, ela vai ser a massa de A sobre a massa total. Então, eu posso substituir isso aqui na minha fórmula. Eu vou ter que vai ser a concentração de A vezes a massa total é a massa de A, né? Então, aqui eu poderia ter que seria a massa total, né, vezes a concentração de A vezes o A. E a mesma coisa para B, então vai ser a massa total vezes a concentração de B vezes o B, né? Só que aí tudo vai ser relativo a quem? A B. Posso colocar a massa total em evidência, então eu teria a concentração de A vezes o A mais concentração de B vezes o B. Correto? Aqui é B. Deixa eu ver se tem uma borracha aqui. É C, né, de concentração. Certo? E aí, pessoal, a mesma coisa para entalpia. Então, eu teria aí a massa de A vezes a entalpia de A, mais a massa de B vezes a entalpia de B, né? Se eu tiver C, D, elementos assim por diante. E aí, eu vou ter a mesma coisa. O que é a massa de A? A massa de A vai ser a concentração de A vezes a massa total. Então, hoje eu vou fazer direto, poderia colocar a massa total em evidência. Eu vou ter que vai ser a concentração de A vezes HA específico, mais a concentração de B vezes HB, né? Entalpia específica de B. A mesma coisa para S, né? Então, teria que seria a massa de A vezes a entropia específica de A mais a massa de B vezes a entropia específica de B. Então, seria MT vezes a concentração de A vezes a entropia específica de A mais a concentração de B, masca vezes a entropia específica de B. Né? A gente poderia escrever dessa fórmula aí para os elementos. E se eu tiver estado 2 e 1, né, que eu estou fazendo apenas o estado, seria isso aqui para o estado A, né, para o estado 1, né, e isso aqui para o estado B. Então, eu teria que calcular cada elemento no seu estado 1 e no seu estado B, correto? E aí, o que a gente pode usar que a gente viu, né, que quando é um gás ideal, se a gente utilizar o método mais simples, né, o que é o método mais simples? É quando a gente considerou CV, né, e CP constante, né? Porque a gente lembra que a gente tinha 3 métodos, né? Onde que a gente fazia CP ln de T2 sobre T1, isso aqui era igual a entropia padrão, variação de entropia padrão. E a gente tinha um método das tabelas também. Então, quando eu passei isso aqui para vocês, a gente fez por 3 métodos. Depois vocês relembram ali no caderno. Então, se a gente pegar o mais simples, né? Que é considerar aí CP e CV constante, o que eu vou ter para entropia de um gás? Né? Porque a gente viu que a entropia de gás não é tabelado, né? A gente calculou diversas formas ao longo do curso para calcular a variação de entropia de um gás. E uma delas foi essa. Então, eu vou ter que a variação de entropia vai ser CP ln de T2 sobre T1 menos o R ln de P2 sobre P1. Isso era para cada elemento, né? Eu estava trabalhando com apenas um elemento. Então, eu chamei de I e coloquei CPI, né?
Mas, se eu tenho uma mistura agora, né, eu tenho mais de um elemento, então eu vou ter o elemento A e vou ter o elemento B. Então, eu vou ter que a variação de entropia vai ser, a gente viu aqui agora que vai ser a concentração, né, de A vezes a variação de entropia em A, né, porque o estado 2 para 1 que eu falei, a concentração não vai mudar. A concentração de B vezes a variação do estado 2 menos o 1 para B, né, que é o que a gente tinha falado ali atrás. Lá atrás eu estava achando para cada um dos elementos, né. E aí, a variação de entropia, então, eu posso calcular ela dessa forma aqui, né? Utilizando essa equação aqui que a gente aprendeu. Só que aí eu vou ter relativo para A e para B. Então, o que que eu vou ter que fazer? O que que vai ser a variação de entropia de A? Vai ser o Cp de A, Ln de T2 sobre T1, vezes a concentração de A, na fórmula, né? Então, ela vai vir para cá. Menos a concentração de A, porque ela está multiplicando isso aqui tudo. Isso aqui, que seria essa parte aqui. Só que eu tenho que multiplicar pela concentração de A e multiplicar pela concentração de A. Então, vai ficar a concentração de A vezes a parte aqui, no elemento A, menos a concentração de A vezes o RA Ln de P2 menos P1. Mas, aí vou fazer para o meu elemento B, que vai ser a mesma coisa. Então, vai ser a concentração de B vezes essa parte. Então, vai ser concentração de P vezes Cp de B Ln de T2 menos T1, vezes a concentração de B, porque está multiplicando propriedade distributiva, né? Então, vai ser RLN de B, Ln de P2 sobre P1, que é o que está aqui. Eu coloquei um menos porque aqui na minha folha ficou pequena, ia ficar pequeno para escrever, certo? Se eu tivesse C, B e D, se eu tivesse C, D elementos, a mesma coisa, né? Isso aqui é para o elemento A, né? E essas duas partes aqui é para o meu elemento o quê? B. Se eu tiver C, D, E, F, aí a gente teria que fazer da mesma forma, tá bom, pessoal? E aí, eu coloquei aqui, então, que eu posso escrever que a variação de entropia vai ser o calor específico da mistura, vezes Ln de 2 sobre T1, menos o R da mistura, vezes Ln de P2 sobre P1, né? O que que é o Cp da minha mistura, né? Aí ficou bem simples pra gente saber o que que é o Cp da mistura, né? Então, vai ser a concentração vezes o Cp de A, mais a concentração de B vezes o Cp de B, né? O R de B é a mesma coisa, então vai ser a concentração vezes o R de A, mais a concentração vezes o R de B. Se eu tiver C, D, E elementos, a gente faria da mesma forma, certo, pessoal? Eu vou terminar a nossa matéria por aqui e na terça-feira a gente termina a matéria para a prova final. É isso aí. Alguma dúvida? Qualquer coisa a gente vai estar à disposição, tá bom? Boa noite a todos.